CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto. Bom dia, meus amores, CBN em Foco no ar. Como vão vocês? Vamos nessa até às 10 horas com muita análise, muita informação, extraindo da espuma os fatos. Marcela Lorenzeto, bom dia, como vai você? Muito bom dia, Carlos Andreasa. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores aqui do CBN em Foco. E já vamos direto para Brasília? Vamos direto para Brasília, mas só que não, porque eu não combinei com você isso, Tiela, mas me ocorreu agora a necessidade de fazer um rápido comentário sobre o episódio de censura no Bora Brasil, lá. né? Esse evento, 5 anos depois, o Ministério da Justiça, o governo Bolsonaro, sob ordem de Bolsonaro, se volta contra uma obra de ficção, um filme humorístico, alegando conteúdo impróprio, pedófilo, discurso moral. Não tem outro nome para isso senão censura. Aí alguém pergunta assim, mas qual a intenção de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, do Ministério da Justiça? A intenção é censurar. Qual a intenção? A intenção é essa, tá dada aí, é censurar. É, na verdade, censurar um inimigo. No caso, um ex-aliado, o humorista, comediante Danilo Gentili. Esse é o DNA do bolsonarismo. Esse é o DNA do governo Bolsonaro. É um fenômeno autoritário que, curiosamente, atrai liberais, né? Liberais de digamos, coluna flexível, aqueles liberais que estão preparadíssimos para a Segunda Guerra Mundial. A intenção, eu falei aqui, é censurar, Marcelo Lorenzeto, não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa considerar também a intenção segunda, considerando o ano eleitoral. O governo Bolsonaro só pensa em eleição e, por meio de atos como esse, faz um afago na base sectária. Joga um biscoito, faz um carinho nos seus apoiadores radicais, o discurso moralista, para alguns setores evangélicos. Tudo isso está contido nesse movimento de censura. Agora sim, Tiela. Vamos para Brasília, então, Andreasa. Dito, feito esse comentário, a gente vai agora conversar com a Thaís Oliveira. Ela está acompanhando, né? Porque hoje o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia uma nova taxa básica de juros da economia. Com essa questão da inflação persistente, né? Os economistas já apontam aí uma nova alta. Qual será a estratégia escolhida pelo Copom, né? A Thaís Oliveira já vem assuntando por aí, traz as informações pra gente. Bom dia, Thaísa. Oi, Marcela, bom dia a você, ao Andreasa e aos ouvintes. Exatamente, né, Marcela? O último Boletim Focus, que reúne ali a expectativa do mercado financeiro, prevê uma alta de 1 ponto percentual, que elevaria a Selic, né, para 11,75% ao ano, o maior patamar em mais de 5 anos. Só que alguns analistas já prevêem, no entanto, um aumento ainda maior, de 1,5 ponto percentual, o mesmo da última reunião do Copom. Atualmente, a Selic está em 10,75% ao ano e com isso, né, com essa previsão aí de 1,5 ponto percentual, a taxa subiria para 12,25% ao ano. Pesa nesse momento, é claro, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O economista-chefe da Necton, André Perfeito, afirma que o último relatório Focus já mostrou também, olha só, um salto na projeção de inflação de 5,65% para 6,45%. Isso puxado muito, né, pela inflação interna, ainda sem considerar exatamente os efeitos desse conflito ali no leste europeu. Ele avalia que o Copom, então, deve manter os juros altos para tirar dinheiro da economia e segurar os preços por causa do conflito. A gente tem que lembrar que o preço do petróleo subiu bastante e o que fez a gasolina subir também por conta do conflito. Então, nesse sentido, a decisão de hoje, né, vai já incorporar uma série de novos elementos, né, entre a guerra da Ucrânia e também altos de outros itens, como, por exemplo, o trigo. O trigo tem subido bastante. Apesar de não pesar tanto no IPCA, ele, sem dúvida nenhuma, é algo significativo, né? Afinal de contas, estamos falando de massas, né, e principalmente do pãozinho.
A economista da XP, Tatiana Nogueira, ela afirma que o Banco Central deve, por outro lado, entender a alta nos preços ali como um choque de oferta muito mais do que de demanda. Então, não há um aumento, né, de demanda por um produto escasso, mas diminuição da oferta. Apesar do impacto da guerra na inflação, a avaliação da XP é de que isso não muda o plano de voo do Banco Central nesse momento, né? Por isso, a XP estima alta de 1 ponto percentual ainda assim. Ela explica que o que muda é que antes havia expectativa de que o Copom começasse a diminuir a taxa de juros depois das eleições, então ainda neste ano, e que agora isso ficou muito mais difícil. A alta renovada aí dos custos deve exigir que a política monetária fique persistentemente aí contracionista por mais tempo. Então, a gente entende agora que o BC vai demorar mais para encontrar espaço para iniciar o ciclo de redução dos juros, que ele só deve começar a cortar os juros entre aí o primeiro e o segundo trimestre de 2023. Então, ele ainda vai manter a taxa muito elevada ao longo de todo 2022. Pois é, a reunião começou ontem, né? Sempre retomada na parte da tarde, expectativa em torno, então, dessa decisão do Banco Central, se vai ser 1 ponto percentual, se vai ser 1,5 ponto percentual. O resultado será divulgado ali por volta das 6h30 da noite. Marcela. Tá aí, Valeu, né, Thaísa. Obrigado, Oi. Thaísa. O Banco Central, há muito tempo, meio perdido aí, correndo atrás dessa taxa correta dos juros. Baixou uma barbaridade, acreditou no fim da pandemia, foi baixando até o começo do ano passado, de repente teve um susto, achou que a inflação era circunstancial, a inflação se mostrou vigorosa, não cede, começou a subir. Nós vamos ter alta por muito tempo, Tiela. E é por essa razão, no final das contas, ano eleitoral mais inflação alta, que o governo Bolsonaro está desesperado com o preço do combustível. É nosso assunto de agora, né? E eu queria destacar, inclusive, o título brilhante de Ricardo Porto: quem tem fome de voto tem pressa, Andreasa. É muita fome de voto, sem dúvida nenhuma, tudo orientado pro ano eleitoral. E aí nós temos um fato: a queda intensa da cotação do barril de petróleo. Ontem caiu bastante. Foi mais um pretexto para Bolsonaro voltar a atacar a Petrobras. Tem muita ignorância aí e, ao mesmo tempo, ignorância sobre como funciona o mercado e, por outro lado, de novo, a preocupação eleitoral. Então o preço cai. De fato, o preço do barril caiu. Na semana passada, a cotação internacional do petróleo do tipo Brent, que é a referência no mundo, ultrapassou os $130. Ontem, fechou abaixo dos $100. Então Bolsonaro já quer. Bom, caiu, tem que baixar imediatamente, como se a coisa não fosse volátil, como se não houvesse, também não se fala sobre isso, o elemento cambial, e como se a Petrobras não tivesse esperado mais de 50 dias até repassar a defasagem. E mesmo assim, não repassou ainda integralmente esses, chamemos, prejuízos. Então, num evento, o presidente Bolsonaro lançou mão de ironias para chamar a estatal de insensível ao conceder o mega aumento da semana passada no diesel e na gasolina. Eu quero que alguém me diga uma empresa, uma só, que tem acionistas, que esteja no mercado, que dependa de resultados, que seja sensível. Eu quero mesmo que a gente pense sobre a sensibilidade do governo Bolsonaro. Aí sim, qual é a sensibilidade do governo Bolsonaro? Aquele que cortou o auxílio emergencial, por exemplo, no começo de 2021 e só retomou 4 meses depois no susto, de novo sob pressão eleitoral. Isso é insensibilidade. São os governos que são mais ou menos sensíveis. Em entrevista a uma TV do Rio Grande do Norte, Bolsonaro afirmou ser impagável o preço dos combustíveis no Brasil. Tá alto mesmo. Ontem eu fui abastecer quase 8 Guedes na bomba. Impressionante. E disse que o governo vai evitar que novos reajustes sejam repassados para os consumidores. Bolsonaro também acusou a Petrobras de não colaborar com nada. Esse negócio de não colaborar com nada, se começar a pensar nesse governo aí, quem não colabora com nada, a gente vai ficar o dia inteiro fazendo lista aqui. De toda maneira, temos que pensar em quem atrapalha. O discurso do Bolsonaro, gerador de instabilidade, atrapalha imensamente. Atrapalha, inclusive, a Petrobras e as tomadas de decisão da Petrobras. Não existe uma forma de o governo evitar novos reajustes sem que isso seja considerado intervenção. Aliás, o presidente Bolsonaro ficou irritado
recentemente e expressou isso. Nós falamos aqui, Tchela, ficou irritado porque tentou ele mesmo em reuniões com o presidente da Petrobras, com Silvio Luna, segurar o preço. Diz que, não, queria que se esperasse a votação no parlamento da medida do ICMS, da desoneração do PIS/COFINS, ele fez antes, gerou um problema. Ele tentou fazer com que a Petrobras esperasse isso, obviamente sendo uma intervenção, mas ele não pode expressar isso claramente. Enfim, Bolsonaro tem pressa, é ano eleitoral e tudo quanto for possível será testado. Todas as possibilidades estão na mesa, é um baile do improviso. Aquela ideia de desonerar o PIS/COFINS da gasolina, assim como foi feito com diesel, segue em pé. A novidade é que a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, afirmou que o projeto sairá do Congresso e não do governo. O Ricardo Porto, Marcela Lorenzetto fez referência agora ele há pouco, lembrava na redação mais cedo que esse discurso é igualzinho àquele relacionado à PEC para desoneração ampla dos combustíveis. Nem se fala mais sobre isso. PEC kamikaze, tudo aquilo. Acabou sendo deixado de lado. Na época, Bolsonaro disse que a ideia não sairia do governo. E aí um deputado da base apresentou um texto e depois descobriu-se que ele foi escrito pelo governo dentro da Casa Civil. Nós já falamos aqui no Em Foco várias vezes das alternativas na mesa. Desoneração, já desonerou o diesel, fala-se agora na desoneração da gasolina. Acredito que isso virá ao subsídio direto com recursos do Tesouro, mas aí é problemático porque dependeria de créditos extraordinários, não é tão simples assim, fora do teto. E falamos também, está na mesa, seria extremo, a decretação de um estado de emergência. Nesse caso, as regras fiscais caem para a gastança, isso aconteceu durante a pandemia, era necessário, agora não me parece, seria uma jogada oportunista, mais uma esculhambação fiscal. A decretação de um estado de emergência também derrubaria os limites eleitorais que impedem, por exemplo, o estabelecimento do vale gasolina, né, para os caminhoneiros. Hoje, atenção a isso, em entrevista ao jornal o Globo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, veio com outra pérola, a de criar um imposto que funcione como colchão tributário de modo a absorver as oscilações do petróleo. As alíquotas seriam alteradas por decreto presidencial. O petróleo sobe, o imposto cai. O petróleo cai, o imposto sobe. Só que o interessante é que já existe, minha gente, um imposto como esse, a famosa CID. Mas Albuquerque disse que a CID perdeu a efetividade. Perdeu a efetividade e a CID. E aí qual é a solução do ministro? Outro tributo como esse que perdeu a efetividade. Essa rapaziada é criativa, Tchela. O que mais o ministro falou? Ô, Andreasa, o ministro negou que a mudança na política de paridade internacional da Petrobras, né? Disse que não vai ter essa mudança. E quando ele foi perguntado pelo repórter do Globo sobre o que há de factível em discussão para reduzir os preços, ele respondeu tudo. Que é exatamente o que você falou ontem, lembra? Quando o ouvinte perguntou o que dá para fazer? Tudo, dá para fazer tudo. E sobre a situação do general Joaquim Silvio Luna, né, o presidente da Petrobras, que há já um burburinho com relação a uma possível fritagem dele ali, o ministro negou saber de qualquer pedido para substituir o general no comando da Petrobras. Mas não é esse o papo que a gente vem ouvindo, né, lá de Brasília, que os bastidores, que a gente ouve nos bastidores, né? A ala militar, inclusive, já faz um movimento para evitar a saída de Luna diante desse fogo amigo que vem rolando com o Planalto. A informação foi revelada pela Folha de São Paulo e o interessante é que os militares dizem que se a saída for efetivada mesmo, não vai ter uma crise muito grande não, viu? Nem um abalo no apoio eleitoral da caserna ao presidente Jair Bolsonaro. A única coisa que eles não querem, de acordo com essa reportagem da Folha, é a entrega do cargo para alguém que seja indicado pelo Centrão. Ô, Tchela, isso é maravilhoso, porque não tem pedido para a demissão do Silvio Luna. Tem fritura. Igual aquela feita com o Roberto Castelo Branco. Frita o cara, vai fritando, vai minando a posição dele até uma hora que se torna insustentável. Tem método nisso aí. Outra coisa, os militares estão preocupados com a entrada do Centrão na Petrobras, mas se entrar a gente fica. E continua, porque tá tudo bem para eles também, minha gente. É todo mundo sócio. Esse governo é militar. Tem uma sociedade entre o governo militar de Jair Bolsonaro com essa turma do Centrão. Com Arthur Lira, com Ciro Nogueira, que é quem está mandando na República, com Valdemar da Costa Neto. Está todo mundo feliz. Na crise, todas as crises, todas as reforma previdenciária, tudo quanto houve, quem se deu bem, somente se deu bem, os militares. Reforma da Previdência boa para a reestruturação da carreira deles. Todo mundo abrindo mão de alguma coisa. Os militares fortes estão muito bem aquinhoados. Vão a lugar nenhum não, Tchela.
O pessoal pode ficar tranquilo. Vamos em frente. Ô, Andreasa, enquanto eu decido o que fazer com essa questão do combustível, o governo já coloca na rua, em prática, aí o pacotão de bondade, que oficialmente é para estimular o crescimento, conter os efeitos econômicos gerados pela crise, pela guerra, mas na prática entra aí para melhorar a imagem do presidente Bolsonaro no ano eleitoral, né? Entre essas medidas estão a liberação de parte do FGTS para os trabalhadores, antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas e também o estímulo ao crédito. Isso não é ruim não, em si, certo? Só que mudou a desculpa. No passado, nos últimos anos também foi feito isso, mas a desculpa era correta para enfrentar os efeitos da pandemia. Só que eles mesmos, o governo considera que não existe mais pandemia há muito tempo, está querendo inclusive rebaixar. Mas a medida continua mesmo porque é ano eleitoral. É bom, mas a justificativa muda. Intervalo, Tchela? Vamos pro intervalo, a gente volta já. CBN em Foco. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN em Foco. Programa bom, Marcelo Lorenzeto. Vamos receber quem agora, Tchela? Olha só, Andreasa, a gente está na linha com uma pessoa que vai nos ajudar a entender ainda mais essa questão do confronto entre Rússia e Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugeriu que pode até desistir da entrada do país na OTAN para encerrar de vez essa guerra com a Rússia. Para a gente entender um pouco sobre isso, conversamos agora com a professora do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, a Leila Daoud, que está conosco aqui no CBN em Foco. Bom dia, professora. Obrigada pela atenção. Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. É uma honra estar com vocês. Obrigada pelo convite. Professora Daoud, a honra é nossa. Muito obrigado por nos atender. Sobre isso que Marcelo Lorenzeto falou agora, para os leigos como eu, há razões para termos esperança, projetando um cessar-fogo? Nos aproximamos de algo como um entendimento para que as armas sejam baixadas, professora? Então, Andreasa, eu não tenho muitos motivos para estar otimista. E te digo por quê. Se, como os analistas têm levantado, uma das causas do conflito é a expansão da OTAN para o leste, existem alguns cenários condizentes com esta causa, né, em que a gente pode imaginar as preferências, né, da Rússia e da Ucrânia na mesa de negociação. Eu acho que a preferência em que, o momento, né, a situação em que a Rússia coloque apenas a neutralidade da Ucrânia na mesa de negociações como um requisito, é um cenário muito minimalista, tendo em vista os custos que a Rússia já incorreu nessa incursão, né? Então, assim, do ponto de vista do que a Rússia incorreu de custos políticos, econômicos, militares, para fazer o que está fazendo, eu acredito que o cenário minimalista apenas da neutralidade não é condizente com as preferências do Putin. Eu acho que ele está num cenário, a gente pode imaginar que o cenário de preferências dele é mais maximalista, né? Tem alguns analistas que pensam, inclusive, que ele quer anexar a Ucrânia. Há analistas que pensam que ele pode chegar a ameaçar outros países que eram da antiga União Soviética, né, que pertenciam à antiga União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, e que já estão na OTAN. Então, esses seriam cenários muito maximalistas. Agora, um cenário intermediário seria um cenário em que ele aceitaria apenas a neutralidade, mas a certeza de que a Crimeia ficaria com a Rússia, né, o reconhecimento de que a Crimeia ficaria com a Rússia e da independência de Donbass. Então, esse seria um cenário intermediário que eu acho que é aí que está a zona de acordo possível. E há também uma questão com relação às forças militares ucranianas, né, o exército ucraniano, porque a Rússia inicialmente, né, Putin queria a eliminação total do exército, mas já há uma sinalização, pelo menos é o que informa a agência russa RIA agora há pouco, que o governo já tem estudado essa possibilidade de aceitar um acordo para que tenha um exército neutro, né, que possam atuar dentro das fronteiras do país, ou seja, é uma sinalização também da Rússia nesse sentido de tentar entrar num acordo, ou a senhora acha que é mais um papinho mesmo para seguir tentando chegar aos objetivos finais de Putin?
Olha, nesse cenário maximalista, Marcela, em que houvesse a anexação da Crimeia da Ucrânia como um todo pela Rússia, aí a gente não há que se falar mais de exército ucraniano, né? As forças ucranianas seriam submetidas. Eu acho que esse cenário não é necessariamente o mais provável, embora seja possível. Por outro lado, a gente está num impasse tamanho em que nem o cenário minimalista, do ponto de vista da Rússia, está sendo aceito pela Ucrânia, que é o cenário da neutralidade, que seria simplesmente não aceitar bases estrangeiras no território ucraniano e não se unir à OTAN. Agora, acabei de receber a notícia de que os ucranianos negaram essa neutralidade, ou esse tipo de neutralidade, né, que seria uma neutralidade similar ao da Áustria e da Suécia. Então, a gente está num cenário que a gente pode dizer que é um cenário ainda de escalada, em que as partes não chegaram numa zona de acordo possível, né, ainda não estão em condições de ceder, e geralmente a gente chega nessa situação de impasse quando as partes ainda acham que podem ganhar militarmente, né. A gente tem um exército russo muitíssimo superior ao ucraniano, mas esse exército russo tem avançado mais lentamente do que o esperado, né? Então, isso confere esperanças para o lado ucraniano, de modo que o lado ucraniano não está disposto, nesse momento, a grandes concessões, e a Rússia tampouco, né? Dada a sua superioridade militar. Então, eu acho que a gente ainda está num momento de impasse. Claro que as coisas podem mudar muito rápido, mas a foto desse momento, a meu ver, é uma foto ainda que a gente pode ser, que dá ensejo para que sejamos pessimistas, digamos assim, né? Pensando em consequências geopolíticas, tentando projetar algum futuro, eu sei que isso é sempre muito difícil, professora, mas especificamente para colocar a China na nossa análise. Qual o papel da China, uma parceira, né, vamos discutir em que grau, da Rússia, qual o papel da China e o que nós podemos esperar em termos de desdobramentos geopolíticos desse conflito, imaginando que em algum momento, pessimistas que somos, eu também sou, em algum momento esse conflito chegará ao fim? Olha, eu quero crer que a China pode ter um papel de mediação, embora isso ainda não tenha se consolidado, mas eu quero crer que isso aconteça, porque quando a gente estuda mediação de conflitos, a gente pensa tanto na parcialidade ou imparcialidade do mediador, mas a gente também pensa no poder de influência que esse mediador pode ter sobre as partes, né? E aí, nesse caso, embora a China não seja um mediador imparcial, porque a gente sabe que ela tem um lado, né? Ela tem apoiado a Rússia, ela não condenou a invasão, né? Embora ela tenha lado, ela tem influência sobre ambas as partes e principalmente sobre a Rússia, na medida em que há uma dependência da Rússia no momento econômica à China, né? Quando a Rússia é retirada do SWIFT, né? O país que resta para continuar fazendo trocas comerciais e recebendo divisas internacionais é a China, né? Então, a China possui grande influência sobre a Rússia nesse momento. Por outro lado, o que eu acho que a gente precisa observar é como se dá esse alinhamento, e aí do ponto de vista geopolítico que você me pergunta, né? Como é que vai se consolidar esse alinhamento entre China e Rússia? Pouco antes da guerra, China e Rússia firmaram uma chamada parceria sem limites, e nessa parceria sem limites há uma concentração em questões econômicas, em acordos econômicos, mas há também uma cooperação militar. Então, e a gente já sabe que há notícias que não foram confirmadas pelas partes de que a China poderia ajudar militarmente a Rússia com vendas de armamentos ou suprimentos, né? A China não confirmou isso, mas há essa possibilidade, que não é irreal, não é algo ilusório. Embora as partes não tenham confirmado, isso pode acontecer. E caso isso aconteça, eu acho que isso firma cada vez mais essa parceria entre Rússia e China, e isso significa muito para o tabuleiro de forças global, né? Porque você teria China e Rússia de um lado contra o mundo, digamos, ocidental do outro lado, né? OTAN e Estados Unidos de outro lado.
Professora do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, Leila Daoud, falando aqui conosco no CBN em Foco. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigada a vocês, é sempre um prazer. Queremos de volta em breve, né, Marcela Lorenzetti? Com certeza, já está convidada. É isso aí, muito obrigado. Tia Lá, e aí? Não há tempo para mais nada, Andreasa, amanhã tem mais. Um beijo, amanhã tem mais, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tamo junto. Beijo. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetti.